Mais uma vez, a todos vocês, uma boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Café Web aqui da Faculdade IDE. Hoje a gente vai estar falando sobre a enfermagem forense. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Está aparecendo certinho para vocês a apresentação? Ok. Boa noite. O Café Web é um evento proposto pela faculdade, que é um evento virtual. Ele é gratuito, é online. A gente dispõe de certificação para todos os inscritos no evento que participam ativamente no dia do evento. Então, eu vou passar para aqui para vocês uma ata virtual, que é um formulário do Google. Eu vou ficar repetindo esse formulário na mensagem do chat, porque tem gente que vai entrar durante o evento, enquanto o evento está acontecendo. Então, quem preencher uma vez não precisa preencher mais de uma vez, tá, gente? O certificado é enviado para vocês em até 48 horas úteis. Todo mundo que participa aqui do evento recebe a certificação de 2 horas. É um evento que a gente traz sempre temas relevantes e atuais da área da saúde e sempre com nomes de referência. Para quem não conhece a Faculdade IDE, nós somos referência no Norte e Nordeste com cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Estamos há mais de 15 anos no mercado. Temos nota 4 no MEC para os cursos de graduação e pós-graduação. A gente hoje atende a todas as áreas da saúde, com cursos de pós-graduação. Temos cursos de pós-graduação para a área de medicina, enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, e entre outros. Nosso curso de graduação, por enquanto, é só o curso de Estética e Cosmética, que é um curso com a carga horária de 2 anos e meio, e é um curso com a grade voltada só para a área da saúde. Trouxe aqui para vocês, como a maioria de vocês é enfermeiro, os nossos cursos de enfermagem de pós-graduação, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Temos o curso de Acesso Vascular e Terapia Infusional em Recife e Belém, enfermagem em urgência e emergência, com ênfase em atendimento pré-hospitalar, turma 3 aqui em Recife. Temos enfermagem em centro cirúrgico, recuperação anestésica e central de material e esterilização em Belém e Fortaleza. Temos enfermagem em urgência e emergência em Caruaru e Fortaleza. Enfermagem em oncologia e cuidados paliativos nas cidades de Recife, Natal e Fortaleza. Enfermagem em nefrologia, turma 5 aqui em Recife. Enfermagem forense em Recife, Belém e Fortaleza, enfermagem em UTI geral, com ênfase em gestão de UTI, em Caruaru, Fortaleza e Recife. Temos enfermagem em saúde da mulher, ginecologia e obstetrícia, nas cidades de Fortaleza, Recife e Caruaru, enfermagem UTI neonatal e pediátrica em Belém, Mossoró, Fortaleza e Recife, enfermagem em dermatologia e estética em Recife e Caruaru, e temos enfermagem em cardiologia e hemodinâmica nas cidades de Caruaru, Fortaleza, Recife e Belém. Ou seja, a gente tem um leque enorme de cursos de pós-graduação para a área de enfermagem. E o curso que está promovendo o evento de hoje é o curso de enfermagem forense da pós-graduação, onde a coordenação pedagógica em Recife é o Gilmar Júnior. Ele coordena não só em Recife, como nas outras praças de Fortaleza e Belém. Ele é o coordenador geral e presidente atual do Corém, daqui de Pernambuco. Na cidade de Fortaleza, nós temos a especialista Ana Paula Brandão, que também é representante do Corém, do Ceará. E na cidade de Belém, temos o mestre Francisco Jadson. Eu trouxe alguns cursos de extensão, só que para vocês conhecerem um pouquinho também dos cursos na área de enfermagem que a gente tem. Eu trouxe só 3, mas a gente tem muito mais cursos para a área de enfermagem. Então, depois da minha apresentação, eu vou colocar aqui o link do nosso site para que vocês possam conhecer tanto nossos cursos de pós-graduação, olhar um pouquinho a grade dos cursos que vocês se interessem, também os nossos cursos de extensão. Temos o de puericultura para consultas de enfermagem da atenção básica, que já está na turma 8, aqui em Recife. Temos o curso de implantação, manutenção e retirada do catéter, que é o PIC básico e avançado. Estamos na turma 4 aqui em Recife. E em últimas vagas no curso de vacinação, conceitos e boas práticas de imunizações, turma 10 em Recife. Por enquanto, nossos cursos de extensão são mais aqui na cidade de Recife e alguns em Caruaru. Na cidade de Fortaleza e nas demais, a gente ainda não tem um leque vasto de cursos de extensão, mas vocês podem
olhar também pela localidade de vocês. Caso vocês tenham interesse em algum curso, vocês nos comuniquem, nos informem que a gente providencia, verifica com a disponibilidade para fazer, para estar levando para vocês. Para quem é ativo e inscrito nos conselhos de classe, a gente tem um desconto já fixo. A gente fecha parceria tanto com todos os conselhos de classe, inclusive com os Coréns, e para as pós-graduações, quem está ativo e inscrito nos Coréns, já tem desconto de 20% nas parcelas da pós-graduação garantida. Convido vocês a conhecerem e acessar nossas redes sociais. Vocês nos encontram como Faculdade DE, no YouTube, no Instagram, no Facebook, LinkedIn. Geralmente a gente costuma colocar a parte mais institucional no Facebook e LinkedIn. No Instagram vocês vão ver a parte mais humana que a gente fala, que vocês vão ver fotos do que está acontecendo no final de semana, vídeos e fotos das aulas práticas, tanto da graduação como da pós, o que tá acontecendo, onde a gente está, os eventos que a gente está promovendo, os eventos que a gente está participando também. E no YouTube a gente costuma fazer alguns eventos específicos. Ultimamente a gente tem feito muito para a área de medicina. Também temos dentro do nosso site uma parte bem interessante, que é o nosso blog. Lá vocês vão ver conteúdos bastante ricos sobre diversas áreas, incluindo a área de enfermagem. Eu trouxe 4 recortes aqui para vocês terem noção de conteúdos legais. Além desses conteúdos, vocês também têm uma parte que é materiais gratuitos, que vocês podem baixar alguns e-books gratuitos lá. E dentro do nosso site também tem a parte de eventos, que eu convido vocês a darem uma olhadinha nos próximos eventos que a gente tem para, principalmente do Café Web, que é o evento online da gente. E também a gente tem alguns eventos presenciais, que é o chamado Café com Especialistas, que eles são realizados presencialmente nas nossas unidades. Para encerrar minha fala e apresentar a palestrante da noite, eu gostaria de encerrar com o nosso propósito e nosso slogan, que é mude o seu mundo e o de muitas pessoas, porque a gente acredita que através do conhecimento a gente muda a vida dos nossos alunos, impactando positivamente na vida deles, e esse impacto resulta na qualidade do atendimento deles com os seus pacientes. E uma vez impactados, eles mudam a vida deles, mudam a vida das pessoas em que eles atendem, e esse se torna um ciclo do bem, porque uma vez que você é atendido com qualidade e excelência, você é impactado positivamente e você respinga esse impacto, né, positivo na vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Aproveitem a noite. Ao final da palestra, a gente vai abrir para perguntas. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas pelo chat, ativar a mãozinha aqui para vocês entrarem em fila para fazer pergunta. Podem ativar a câmera, microfone. Fiquem à vontade. Aproveitem a noite para discutir, que é um assunto bastante relevante, que a gente vai falar sobre conhecendo a enfermagem forense. A gente está trazendo a doutora Marilyn Rabelo. Desculpa, professora, se eu falei seu nome errado, porque é diferente seu nome. Ela é especialista em enfermagem forense pela Faculdade DE, também é nossa docente, né, daqui do curso de enfermagem forense. Ela é enfermeira fiscal e coordenadora da Comissão de Enfermagem Forense do Corém Ceará, professora efetiva dos cursos MS preparatório para concursos na área da saúde. Marlinha, eu vou deixar agora à sua disposição para que você possa se apresentar e começar a tua palestra, tá bom? Boa noite, pessoal. Como eu já fui apresentada, vou só corrigir a pronúncia do nome, realmente é difícil, mas se escreve mas se fala é Marilyn, é difícil mesmo, mas sem problemas. Meu nome é Marilyn, sou enfermeira, graduada pela Universidade Federal do Ceará, e fiz a minha especialização em enfermagem forense pelo IDE, aqui em Fortaleza, né? Posso dizer para vocês que sou apaixonada pela enfermagem forense, né? E tenho, assim, o IDE no coração, porque amei a minha especialização. Não estou puxando saco, não é porque... mas é porque realmente fui uma pessoa que me apaixonei pela faculdade de IDE, e quando soube que o IDE quer dizer, me apaixonei pela especialidade, e quando eu soube que o IDE ia oferecer essa especialização aqui, eu não esperei, né? Procurei e participei da primeira turma de especialistas aqui, né? A primeira turma que o IDE montou aqui em Fortaleza, eu participei e terminei ano passado a minha especialização, e recomendo a todos vocês. A enfermagem forense é uma especialidade apaixonante,
né? O que eu vou apresentar aqui hoje para vocês é 1/1000 de tudo que a enfermagem forense pode ajudar e pode contribuir aí para a nossa profissão, certo? Eu vou, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, que eu montei uma apresentaçãozinha. Eu queria só esclarecer, eu tenho o quê? 1 hora para apresentar? Marilyn, o evento hoje é 2 horas de duração, aí fica só à vontade. Pronto, Porque a gente tá abre certo. para perguntas também, então normalmente a palestra é 1h30 e meia hora para pergunta. Mas aí você fica à vontade, tá bom? Tá certo, ok. Você acha melhor eu colocar para apresentar a tela inteira, uma janela ou uma guia? Geralmente eu coloco a tela inteira. Tela E é inteira. interessante que você entre pelo celular para você conseguir visualizar o que o pessoal fala pelo chat. Eu estou Tá. acessando pelos dois, pelo computador e pelo telefone, justamente por isso, porque facilita, sabe? Você, Certo, quando compartilha do computador, sua tela vai ficar só a apresentação. Aí você não vai certo, conseguir visualizar o restante. certo, ok. Ela não está abrindo aqui para compartilhar, só um instante. Pronto. Deu certo? Tá aparecendo. Pronto. Eu vou entrar aqui pelo celular. Certo. Pronto. Tira só o áudio, Marilyn, desativa totalmente o áudio do celular, porque ele vai dar esse curtozinho, porque tá muito próximo. Pronto. Viu? Ainda não. Um pouquinho, tu tem que mutar mesmo. Deixar mudo mesmo. Deixa eu falar agora para mim. Pronto? Pronto, agora tá ok. Ok. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Para poder visualizar aqui. Pronto. Mas eu não estou conseguindo visualizar. Tu tem que clicar na tua apresentação agora. Tá. Pronto. Clica onde tem a ocultar aqui essa mensagem. Pronto, agora é só botar para apresentar normal. Que a gente visualiza ele cheio. Aqui. Certo. Pronto. Bom, como já fui apresentada, né? Meu nome é Marilyn, já falei isso aqui. Bom, e aí, então, a gente passa a ver aqui a enfermagem forense. Deixa eu colocar aqui na parte... Pronto, a gente passa a ver aqui a enfermagem forense, né? Então, o que a enfermagem forense faz? Basicamente, o que é a enfermagem forense? A enfermagem forense, ela vai trabalhar com o quê? Ela vai trabalhar cuidando, porque a base da enfermagem é o cuidado. Então, a enfermagem forense, ela vai trabalhar cuidando das pessoas que são vítimas de violência.
Mas não só das pessoas, né? Ela vai prestar assistência especializada, né? Porque o enfermeiro forense, ele é um enfermeiro que tem a pós-graduação, né, em enfermagem forense. Ela vai unir aí tanto o conhecimento, a ciência da enfermagem com o conhecimento forense, né, para cuidar dessas vítimas de violência, mas não só das vítimas de violência, mas como também do próprio agressor. Porque normalmente esse agressor, normalmente esse perpetrador, como a gente costuma chamar na enfermagem forense, esse perpetrador, ele também é uma pessoa que precisa de cuidados, né? Então, ele é uma pessoa que ele precisa ali, ele necessita também dessa atenção e desse cuidado, desse olhar do enfermeiro forense. Então, o enfermeiro forense, ele vai utilizar aí do conhecimento de enfermagem, do cuidado de enfermagem, a gente vai utilizar todo o conhecimento de enfermagem, juntando ele aí ao conhecimento forense para cuidar dessas vítimas de violência. E a enfermagem forense, se a gente olhar, se a gente pegar aí os nossos noticiários hoje em dia, a gente vê que a enfermagem forense é uma especialidade que hoje em dia a gente precisa dela demais, porque se você olha um noticiário, só o que você vê são casos de violência, né? É violência contra a mulher, violência contra idoso, é violência contra a criança, são casos de homicídio, enfim, só o que a gente vê, desculpa falar, é desgraça, né? São casos diversos de violência, né? Hoje em dia a gente tem a violência como a principal causa de morte no mundo, não só aqui no Brasil, não só aqui no Ceará, né? Mas em todo o mundo, a violência é a principal causa de morte. Então, o enfermeiro forense, né, ele vem aí a preencher uma lacuna que está aberta aí nessa questão do cuidado a essas pessoas que necessitam, né? Então, o enfermeiro forense, a gente vai ver mais à frente, que o enfermeiro forense, ele vai fornecer esse auxílio também no sistema judiciário para que prestar esse auxílio realmente, né? O enfermeiro forense, ele pode, inclusive, realizar como é que eu posso dizer para vocês, ele dá essa assistência, vamos dizer assim, não entendo como assistência técnica, como se fosse um aparelho, né, eletrônico, mas ele pode dar essa assistência jurídica, né, para um caso de litígio, né? Ele pode chegar lá como um amparo para uma família que está necessitando resolver um problema de litígio e ele poder auxiliar naquele litígio. Por quê? Porque o enfermeiro forense, ele é capaz de identificar certas situações, né? E na especialização, a gente consegue identificar, a gente como é que eu posso dizer para vocês? A gente é orientado nesse sentido, né? A especialização, ela vai mostrar para a gente o caminho, você vai conseguir identificar se uma lesão ela é antiga, se ela é uma lesão nova, né? No caso de uma mulher que sofre agressões do marido, você vai saber se você identifica, se aquela mulher vai ser atendida por você, você vai saber se aquela lesão, se aquela agressão aconteceu atualmente ou se já é uma lesão antiga, se aquela mulher vem sofrendo
violência há mais tempo, ou se são agressões recentes, né? E aí você já pode ter aí uma noção do que pode estar acontecendo. Você consegue saber, você pode ter a noção também se, por exemplo, um idoso está sendo aí negligenciado. Você consegue identificar sinais de negligência, né? A um idoso, a uma criança, né? E aí tendo essa noção, você consegue aí, o enfermeiro forense consegue aí abrir um leque de locais para ele ser inserido no mercado de trabalho, né? Aqui mesmo no Ceará, a gente está aí no projeto, como a gente mostrou aí na minha apresentação, eu sou coordenadora da comissão aqui do Ceará de enfermagem forense. E qual é a nossa função aqui? É mostrar a enfermagem forense, é fazer a apresentação da enfermagem forense no Estado. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos mostrando qual é o papel do enfermeiro forense junto à violência, né, contra a mulher. Então, nós fizemos visitas à Casa da Mulher Brasileira, mostrando como é que o enfermeiro pode atuar dentro da Casa da Mulher Brasileira, né? Qual pode ser a contribuição do enfermeiro forense lá dentro da Casa da Mulher Brasileira, né? Como é que o enfermeiro pode contribuir, por exemplo, dentro da PEFOSSE, né? Porque lá na PEFOSSE existe a questão do atendimento, né? A crianças vítimas de violência, a mulheres vítimas de violência também, quando é feito o exame, né? Para saber se realmente teve a agressão, né? Se mulheres vítimas de agressão de violência sexual, né? Então, o enfermeiro forense, ele está habilitado, ele está apto a realizar todos esses tipos de coleta de material, de vestígios, né? Coleta, tanto a coleta quanto a preservação desses vestígios. O enfermeiro forense, ele está apto, né? E existe uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que vem dizendo quais são as ações que o enfermeiro forense está apto a realizar. Né? Então, todas as ações que o enfermeiro forense pode realizar já estão regulamentadas pelo Conselho Federal de Enfermagem. Né? A enfermagem forense aqui no Brasil, ela foi regulamentada, ela é muito nova, ela foi regulamentada em 2011, mas no mundo, né, a enfermagem forense ela surgiu nos Estados Unidos, né, na década de 90, né, onde algumas enfermeiras, cerca de 70 enfermeiras, e aí ela apareceu, ela surgiu, né, com a Virginia Lynch. Vocês, quem se interessar em fazer a enfermagem forense, né, em cursar a especialização, a pós-graduação, vai ouvir falar muito em Virginia Lynch, né? Porque é um nome muito conhecido. Tem também Albino Gomes, que é um outro enfermeiro forense, que é de Portugal, né? Inclusive, os livros de enfermagem forense que a gente utiliza, né? Que são referência para quem estuda enfermagem forense, são na enfermagem, na nossa especialização, na nossa pós-graduação, a gente até indica o livro dele, né? Porque são livros que são muito bons para se estudar enfermagem forense. São nomes que são bastante conhecidos, né? E aí, apesar da enfermagem forense lá fora já ser mais antiga, aqui no Brasil, ela foi reconhecida como especialidade em 2011. Né? Então, é uma especialização, é uma pós-graduação que ela é muito nova, né? E cabe a gente ir aumentando o leque de enfermeiros que vão abraçar essa especialização, né? E realmente, porque queira ou não queira, se a gente for parar para pensar,
todo enfermeiro acaba que realiza um pouco de enfermagem forense nos seus atendimentos, né? Porque o enfermeiro que trabalha em emergência, né? Ele consegue detectar se uma pessoa que de repente chega, né, dizendo que, porque caí da escada, uma mulher que chega dizendo que caiu da escada, ou então, quer dizer, são várias desculpas que de repente ela está querendo esconder uma agressão que sofreu do companheiro, né? Ou então o enfermeiro que trabalha na atenção básica de saúde também detecta uma criança que está sofrendo maus tratos, um idoso que está sofrendo maus tratos ou negligência, né? Então, tudo isso, né, nos remete aí à enfermagem forense também, tá? Então, a enfermagem forense, ela está diretamente ligada a isso, a gente detectar esses tipos, né, de violência. E quais seriam esses tipos de violência, né? Como a gente já falou, a violência física, que a gente já comentou, né? A violência psicológica, né? Que atualmente a violência psicológica, ela realmente se tornou aí, né, crime, né, principalmente aí no caso da mulher, né, a violência psicológica, ela foi aí realmente tornada crime, né, ela está aí prevista já como crime. A violência patrimonial, né, que é aquela violência onde, não sei se vocês conhecem, mas é aquela violência, por exemplo, acontece muito com idosos, né? A violência patrimonial é quando, por exemplo, o idoso, ele recebe, por exemplo, a pensão dele, né, a aposentadoria dele, e aí, de repente, o filho se apropria do cartão dele, da aposentadoria, e ele não tem mais acesso àquele cartão, né, da aposentadoria. Ou então a família se apropria do celular dele, do carro dele, é um tipo de violência também, tá? A gente chama de violência patrimonial. Violência sexual também, e aí essa violência sexual, ela tanto pode ser a violência sexual contra a mulher, né, em relação à mulher, em relação à criança, tá? Não só em relação à mulher, né, e à criança, mas também a violência sexual, ela pode estar relacionada a pessoas do mesmo sexo também, tá? A violência de gênero também, né, são pessoas que cometem aí violência a pessoas homossexuais, né, travesti, enfim. E às vezes, gente, a gente não diz só que é a violência a homossexuais, travestis, também às vezes a gente refere à violência de gênero. A gente pode se referir também à violência contra a mulher, porque tem mulheres que sofrem violência simplesmente por serem mulher, tá? Alguns homens, eles agridem as mulheres, eles realizam essa agressão, né? Eles violentam as mulheres fisicamente simplesmente por ela ser mulher, por ela ser mais frágil do que eles, tá? Então, essa violência também, ela pode estar relacionada simplesmente a isso, porque ela é mulher e aí ele acha ele se acha no direito de agredir aquela mulher, tá? A violência institucional também, né? Um caso clássico é, por exemplo, quando a gente vê muito, né? Às vezes a gente vê aí nos noticiários o caso de policiais que agridem, né? Algumas pessoas, a população aí sem motivo, às vezes, né? E às vezes eu já vi em alguns noticiários até forjam algumas situações, né? E aí, por fazerem parte de uma instituição, né? Ou seja, polícia militar,
né? Eles se acham no direito de agredir as pessoas, de torturar, enfim, a tortura também é um tipo de violência, né? Então, isso aí caracteriza a violência institucional, né? A violência intrafamiliar, a violência doméstica, né, que acontece ali dentro da família, né? A violência moral, nessa violência moral a gente tem aí a questão das calúnias, né? As difamações, né? A gente tem também aí outros tipos de violência também, né? A gente tem aí a violência obstétrica também, né, que a gente ainda escuta falar, infelizmente a gente ainda escuta falar, né? A gente tem também o tráfico humano. Então, todos esses tipos de violência, a gente tem aí faz parte aí da enfermagem, do estudo ou do cuidado da enfermagem forense, tá? Então, a enfermagem forense, ela vai aí tratar ou englobar todos os tipos de violência, todos os tipos de trauma que uma pessoa pode vir a sofrer, certo? Ok? Como eu disse a vocês, né, a titulação de enfermeiro forense aqui no Brasil, ela foi reconhecida oficialmente, né, pelo Conselho Federal de Enfermagem, né, em 2011, através da Resolução 389 de 2011. Né, essa resolução, ela veio dizer que era privativo do enfermeiro a prática da enfermagem forense. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que somente o enfermeiro pode trabalhar na enfermagem forense, né? O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, que são as outras categorias da enfermagem, de acordo com a Lei 7498, de 86, que é a lei que regulamenta o exercício da enfermagem no país, eles não podem trabalhar, né, ou praticar, ou exercer, na verdade, a enfermagem forense, tá? Então, é uma atividade que é privativa, realmente, do enfermeiro. Eu estou olhando aqui para baixo, gente, para ver se alguém está perguntando alguma coisa no chat, tá? Então, e aí em 2017, o COFEN lançou uma outra resolução, que é a resolução 556 de 2017, e aí essa resolução 556, ela veio aí definir as áreas de competência, as áreas de atuação do enfermeiro forense, né, no Brasil. Então, ela veio aí dizer aonde era que o enfermeiro forense poderia atuar e quais seriam aí as competências gerais do enfermeiro forense. Nós temos aí nessa resolução 556, nós temos 37 competências gerais do enfermeiro forense listadas pelo Conselho Federal de Enfermagem, tá? E aqui no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Enfermagem Forense, que é a ABE Forense, tá? Cuja presidente é a doutora Zenaide Medeiros, e nós temos também a SOBEF, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense, cuja a presidente é a doutora Carmela Alencar. Todas duas, eu já adianto a vocês, todas duas são professoras também, são docentes da pós-graduação em enfermagem forense do IDE. Olha só que maravilha, né? Quem aí decidir cursar a nossa pós-graduação vai aí conhecer ao vivo e a cores as duas presidentes dos órgãos aí da enfermagem forense no Brasil, certo? E
na resolução do COFEN, a gente vai ter aí todas essas competências, todas as atividades que o enfermeiro forense ele vai poder praticar, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês essas atividades, essas áreas de atuação que a gente encontra nessa resolução do COFEN, tá? Já que o enfermeiro forense, né, ele possui, a gente sabe que nós da enfermagem, né, deixa eu tirar a mão do rosto, nós da enfermagem, a gente tem, o enfermeiro, ele já tem essa compreensão do sistema de saúde, social, legal, né? Então, o que a enfermagem forense faz? Ela faz um acréscimo aí nesse conhecimento que a gente já tem relacionada à enfermagem, né, aos conhecimentos de enfermagem. E aí, o que ela vai trazer? Ela vai trazer aí, né, o conhecimento forense, né, e aí ela vai aliar aí o conhecimento que está associado também ao Poder Judiciário e vai fazer com que o enfermeiro forense ele possa atuar aí nessas áreas aqui que a gente listou, tá? Então, o enfermeiro forense, ele vai poder atuar na parte de violência sexual, tá? O enfermeiro forense, ele vai aí poder fazer coleta, tá? Recolha e preservação de vestígios, tá? Relacionada à violência sexual. Ele pode trabalhar aí no sistema prisional, certo? No sistema carcerário, né? Cuidando aí, né? Inclusive da saúde mental desses presos, né? Desse público carcerário que vai estar lá enclausurado, né, no caso. Então, o enfermeiro forense, ele pode, sim, trabalhar no sistema prisional, né, na parte de psiquiatria, o enfermeiro forense também pode trabalhar, na parte de perícia, assistência técnica e consultoria, tá? O enfermeiro forense, ele também pode trabalhar relacionado a isso. Algumas pessoas até cogitam aí montar o escritório, né, como enfermeiro forense, para que possa aí dar suporte, né, a alguns juízes, porque em alguns estados até já existem alguns enfermeiros forenses, né, que dão esse suporte, né? Dão suporte a alguns juízes, são contratados por alguns juízes para irem lá e tirarem aí essas dúvidas, né? Sobre alguma dúvida que ficou, né? E aí é muito importante, porque assim, sempre que for colher material, fazer o trabalho do enfermeiro forense, a gente sempre diz o seguinte, né? E os enfermeiros forenses que já estão há mais tempo na área, eles sempre dizem muito. Quando se vai fazer todo o trabalho da enfermagem forense, a gente tem que fazer muito bem feito. Por quê? Porque qualquer coisa que você faça e que deixe dúvida, pode levar o seu trabalho todo a perder. Porque qualquer dúvida, né, já diz a legislação, já diz a Constituição, né? Em caso de dúvida, absolve-se o réu, certo? Em dúbio pro réu, né? Que quer dizer exatamente isso. Em caso de dúvida, absolva-se o réu, certo? Então, tem que ter muito cuidado, é um trabalho muito minucioso e cuidadoso que tem que ser feito, tá? Outra coisa que
a professora Zenaide, né, sempre diz, né, o enfermeiro forense, ele não é CSI, né, ela sempre diz muito isso, né, a gente não é CSI, mas a gente tem que realizar o nosso trabalho, né, com muito cuidado, para não deixar nenhum fio solto, para evitar, porque o enfermeiro forense, ele trabalha, né, para que a justiça seja feita, né? A gente trabalha com muita imparcialidade, né, para que a justiça seja feita, tá? Então, a gente trabalha com a coleta, recolha e preservação de vestígio, também o que o enfermeiro forense faz, é uma área de atuação do enfermeiro forense, trabalha na parte de pós-morte, né, nos desastres em massa, nas missões humanitárias e nas catástrofes, certo? Inclusive, houveram enfermeiros forenses que trabalharam, né, lá em Brumadinho, né, no desastre lá de Brumadinho, tiveram enfermeiros forenses lá presentes, né, logo no começo, logo que a barragem lá estourou, tiveram enfermeiros forenses presentes aqui do Brasil, tá? Fizeram esse trabalho, tudo que era possível, né, tudo que estava permitido na resolução ser feito pelo enfermeiro forense, e os enfermeiros forenses aqui do Brasil fizeram, né, lá em Brumadinho. Trabalham também, né, nos maus tratos, traumas e outras formas de violência nos diversos ciclos da vida. Também o enfermeiro forense, ele é responsável aí, ele pode trabalhar nessa parte, né? Inclusive até a gente está aí com os projetos, né, para abrir campos para o enfermeiro forense, né, não só para o enfermeiro forense, né, para a enfermagem de uma forma geral, né, mas assim, dando porque aqui no Brasil nós temos a Comissão Nacional de Enfermagem Forense, né, que fica no COFEN, e nós temos, e o COFEN está tentando implantar as comissões regionais. Aqui no Ceará nós temos, em Recife nós temos também, né, e o COFEN está tentando implantar em cada estado uma comissão regional de enfermagem forense, né? Para dessa forma a gente poder aí expandir a enfermagem forense, né? Porque é muito interessante, inclusive, né? Para passar conhecimento e a gente poder aí contribuir realmente, né? Com o sistema judiciário até a esclarecer alguns crimes, a evitar aí a violência, né? Para vocês que não sabem, inclusive o nosso código de ética, né, dos profissionais de enfermagem, já que a gente está falando em enfermagem forense, com certeza a gente tem enfermeiros e acadêmicos de enfermagem aí participando. O nosso código de ética apresenta lá atrás, lá que é um dever do profissional de enfermagem, né, comunicar, né, os casos de violência quanto ao sigilo profissional. É um dever do profissional de enfermagem comunicar os casos de violência contra a criança e adolescente, contra o idoso e contra a mulher, né? Os casos de violência doméstica é dever do profissional de enfermagem comunicar às autoridades os casos de violência, né? Tanto é necessário fazer a notificação, quanto comunicar aí às autoridades, né, de responsabilização criminal os casos de violência à criança e adolescente, ao idoso e à mulher, né? Não precisa pedir autorização a ninguém, é necessário apenas ser comunicado que vai ser feita essa denúncia, essa comunicação às autoridades, mas que é necessário essa comunicação ser feita, é necessária, tá? É um dever e está lá no nosso código de ética, até porque,
né? A gente não pode aí ser conivente, né, com essa questão da violência, nem a questão de maus tratos contra as pessoas, tá certo? Então tá lá no nosso código de ética, e aí já é aí uma prática, né, indiretamente de enfermagem forense, tá? A gente, enquanto enfermeiro, não pode ser conivente em relação a isso. A gente tem que ter essa responsabilidade aí de comunicar o que a gente sabe enquanto nosso exercício profissional que esteja aí levando algum prejuízo aos nossos pacientes, tá? Então, o leque de competências do enfermeiro forense, né, é muito grande, né? Vai desde elaborar planos de cuidados às vítimas de violência, às famílias delas também, né? Porque quando a vítima de violência, quando uma pessoa é vítima de violência, toda a família, né, ela também fica fragilizada, né? Porque a pessoa vítima de violência, toda a família dela vai e acaba sendo atingida, né, por aquela ação, por aquela violência, tá? Então, o enfermeiro forense, ele é responsável, ele tem como competência elaborar esse plano de cuidado, tá? Tanto para as vítimas quanto para as famílias, né, dessas vítimas envolvidas. É uma competência do enfermeiro também acolher essas vítimas de violência, né? Seja violência sexual, seja violência física, né? Qualquer tipo de trauma, né? O enfermeiro forense ele deve acolher. Na especialização, a gente acaba que ver, inclusive, até a postura, né, por exemplo, o companheiro chega com a mulher que ele acabou de agredir, e aí a agressão foi muito exacerbada e de repente essa mulher precisa de atendimento e aí ele chega, ele não sai de perto dela, né? Tem um posicionamento que ele assume, né? Ele vai estar sempre pegando nela, porque na hora que ela falar alguma coisa, ele vai apertar ela lá para poder dizer, eu estou aqui, presta atenção no que você está falando, né? Existem algumas mudanças de comportamento que a gente pode ser alertada, né? Desde a criança, como ao idoso também, como a mulher, né? Que vai estar sofrendo essa agressão, né? Essa violência, né? Porque quando existe uma mulher, né, que está sofrendo violência doméstica, por exemplo, não é só a mulher que precisa de cuidado, toda a família precisa de cuidado. Se o casal tem filhos, toda a família precisa de cuidado. Por quê? Porque os filhos muitas vezes presenciam essas agressões. Os filhos presenciam essas violências, né? A violência que a mãe sofre. Então, aquelas crianças também vão estar doentes, porque elas vão presenciar tudo aquilo. Então, todo mundo, né, desde a mãe, desde o agressor, desde o perpetrador, até as crianças também, os filhos também estão adoecidos, né? Então, tem que traçar aí um plano de cuidados para a família toda, né? Porque não é só aquela mulher que está precisando desse cuidado, tá? Então, a enfermagem forense, ela tem que, ela vê tudo isso, né? Não é só, é só a mulher, porque foi a mulher que sofreu aquela violência, então a enfermagem, vou tratar só aquela mulher, né? E quando a gente diz que o enfermeiro forense, ele tem que agir com imparcialidade, é exatamente essa imparcialidade, né? Tem a mulher que sofreu aquela agressão, mas tem também o agressor. Ele também precisa de cuidado, ele precisa também, né, de ser visto, né, até porque, muitas vezes, essa coleta e recolha e preservação de vestígios, você vai precisar fazer nela, na mulher que sofreu essa agressão, e nele também, no perpetrador, certo? Porque a toda ação tem uma reação,
né? Se houve aí uma agressão, aquela agressão deixou vestígios, né? E aí o enfermeiro forense, ele vai saber aí, nessa coleta e nessa recolha de preservação de vestígios, para preservar aquele vestígio, alguns vestígios não podem ser acondicionados em sacos plásticos, eles vão ter que ser acondicionados em sacos de papel, né? Para eles não se perderem, né? Principalmente aí quando forem vestígios biológicos, né? Para eles não ficarem aí inativados, porque eles vão sofrer alteração, tá? Então a gente tem aí algumas diferenças, né? E aí a gente vai ter aí essa noção de como fazer essa preservação desses vestígios, porque de repente, se você for fazer esse acondicionamento inadequado, você vai acabar perdendo aquele vestígio e você não vai ter como descobrir aí, né? Você não vai ter aquela prova, aquele vestígio, você não vai acabar que você não vai ter como, não vai lhe levar a lugar nenhum, certo? Às vezes você encontra, por exemplo, você vê muitas vezes eu estou em casa e estou assistindo alguma coisa de noticiário e vejo lá, chega alguém da polícia, algum investigador e chega lá e pega, tem uma arma, uma faca, alguma coisa e vai lá e pega com a mão, quer dizer, aquilo ali ele já pegou, ele já contaminou a cena do crime, por quê? Porque ele já deixou lá a digital dele. Então, a digital dele já vai ser encontrada lá, né? Se a pessoa, né? Então, naquela arma do crime, não vai ter mais só a digital do agressor, vai ter a digital daquele policial, né? Então, a cena do crime, ela já foi contaminada, né? Então, tem que ter lá a preservação da cena do crime também, né? O enfermeiro forense, ele pode fazer isso também, tá? Desde a preservação da cena do crime, sem deixar ninguém mexer ali na cena do crime, tá? Porque hoje em dia, não sei se tem algum de vocês de profissional que trabalha em pré-hospitalar, né? Mas algumas pessoas que trabalham em pré-hospitalar já me relataram o quê? Porque às vezes a gente chega em pré-hospitalar, aconteceu algum acidente, ou então, nem acidente, vamos para outra parte. Uma pessoa sofreu lesão por arma de fogo, né? E aí a população faz o quê? Já chega, já tira, já leva carteira, já leva celular, já leva relógio da pessoa e tudo. Quer dizer, aquela cena do crime já foi totalmente contaminada, né? Porque aí o que a gente diz? Olha, não pode mexer, né, no corpo ou na pessoa, né, na vítima, né? Por quê? Porque aí você tem que ter cuidado também com a roupa, não pode chegar e rasgar a roupa, tem que preservar o local, ou que a faca entrou, ou que a bala entrou, né, o projétil entrou, para poder se ter aí o estudo para poder auxiliar a investigação, a polícia, né? Enfim, existem vários cuidados que se precisa ter, né? Então, tudo isso, inclusive essa parte, essa questão de orientação e de treinamento, né? O enfermeiro forense também pode fazer, tanto nesses serviços de pré-hospitalar, quanto nos serviços de urgência e emergência, né? Que a gente tem aí nos hospitais, para exatamente os enfermeiros, né? Que trabalham nesses serviços, né? Também poderem contribuir nesse aspecto, né, de preservar o máximo possível os vestígios para colaborar nas investigações da polícia, tá certo? Então, tudo isso faz parte do trabalho do enfermeiro forense, tudo isso é competência do enfermeiro forense, tá? Até identificar realmente essas lesões, o tempo da lesão, se ela é mais recente, se ela é mais antiga, avaliar as vítimas também, né? Como eu já falei aqui para vocês,
tá? Eu estou olhando aqui, gente, para ver se foi feita alguma pergunta, tá? Certo? Então, assim, as atividades do enfermeiro forense são inúmeras, como eu já disse a vocês, né? Como eu falei para vocês, a resolução, ela traz 37 competências, competências gerais do enfermeiro forense nas atividades dele, tá? O enfermeiro forense, ele pode agir também, gente, como testemunha em tribunal, tá? Ele pode participar também de júri, né? Ele pode entrar e participar de júri, né? Ele pode entrar também como testemunha em algum julgamento que esteja acontecendo, né? Ele pode dar aí o depoimento dele como testemunha, de acordo com o que ele, enquanto enfermeiro forense, pôde apurar no que ele viu na coleta na coleta de vestígios que ele fez, tá? Então, o enfermeiro forense, ele vai poder aí atuar em diversas áreas, tá? E aí, tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, todas esses itens, a gente visualiza na especialização. A gente vê desde a parte do direito penal, né, até a parte da psicologia para ser testemunha em tribunal, certo? Porque o enfermeiro forense, ele pode trabalhar, ele pode ser convocado aí, né, para servir aí, para prestar depoimento em juízo aí, devido à atividade que ele vai aí realizar, certo? Aqui na nossa especialização, a época que a gente fez especialização aqui pelo IDE, o que aconteceu? A gente tinha uma professora, e ela é professora, ela é docente do curso, né, da pós-graduação do IDE, ela levou a gente para aulas práticas, e foi assim bem interessante, né, para a gente ver mesmo essa parte do pós-morte e tudo, e foi assim bem, sabe, bem interessante. Eu não vou nem falar nada, mas eu recomendo muito a vocês, quem tem assim esse interesse, quem gosta dessa parte, é muito interessante. É muito interessante. O trabalho do enfermeiro forense, ele vai bem além do que se possa imaginar, e o campo para o enfermeiro forense, ele está cada vez mais se expandindo, né? Aqui no Ceará, a gente tem aí uma perspectiva, né, de que o enfermeiro forense vá ser aí incluído nos serviços aí da perícia forense, né? O enfermeiro forense, ele já foi incluído aí na perícia forense de outros estados aqui, né, no Brasil, certo? E aqui no Ceará a gente tem aí essa perspectiva de que o enfermeiro forense, ele seja aí realmente inserido no contexto aí da perícia forense, tá? Essa que aparece na foto, né, é a professora Zenaide Medeiros, ela é a presidente da ABE Forense, tá? E eu posso dizer assim a vocês que ela foi a minha inspiração para fazer enfermagem forense, porque ela é assim, ela é um nome que me inspirou mesmo para ingressar aí nessa área de enfermagem forense, tá? Inclusive, eu digo até a vocês o seguinte: além de enfermeira, além de
docente, eu sou também fiscal do Corém. E a enfermagem forense me ajuda, inclusive, nas minhas fiscalizações, né, no Corém. Por quê? Porque você passa a ver tudo com outros olhos, né? Porque tudo você olha e você começa a ver as entrelinhas, né, de tudo que você está vendo, está observando ali. Tá? Então, a doutora Zenaide Medeiros, ela diz o seguinte da enfermagem forense, né? Nós acreditamos que, havendo risco, possibilidade ou evidência de dano ou agravo à saúde moral, física e psicológica do ser humano, sempre haverá uma atribuição para o enfermeiro forense. E é exatamente isso, né? Como eu disse a vocês, o enfermeiro forense, ele luta pelo quê? A enfermagem forense, ela quer a justiça, acima de tudo, né? Por isso que a gente precisa ser muito imparcial e a gente precisa também fazer o trabalho da gente com muita seriedade, né? Para evitar que, de repente, algum erro nos leve a perder tudo que foi feito, né? Então, a enfermagem forense, ela vai fazer aí, né, o seu trabalho, fazendo com que, buscando aí que a justiça seja feita, né? Às vezes eu sei que é difícil, a gente às vezes se indigna com muita coisa, né? Às vezes a gente é humano, claro, a gente sabe que às vezes a gente vê muitos casos que causam indignação na gente, mas a gente precisa, muitas vezes, né, deixar a nossa indignação de lado e agir com imparcialidade, né, para que realmente seja feita a justiça acima de tudo, porque a enfermagem forense, o que ela quer é isso, é cuidar, né, fazendo com que a justiça seja feita, para que seja resolvido da melhor forma e que a verdade apareça, né? Então, a contribuição da enfermagem forense é essa, é cuidar de quem é vítima de violência para que essa pessoa consiga aí restabelecer tanto a sua saúde física, né, quanto mental, moral, enfim, de toda, né, sua saúde na totalidade, gente, porque não é brincadeira, né, eu acredito que uma pessoa vítima de violência, seja ela psicológica, seja ela física, seja qualquer tipo de violência que seja, né, é uma pessoa que precisa de muito cuidado e de muita atenção, né, e a enfermagem forense, ela vem exatamente para agir nesse aspecto, né? Ela vai cuidar tanto do paciente quanto contribuir aí para o sistema judiciário para que a lacuna que estava aberta, faltando esse profissional, seja preenchida exatamente com o enfermeiro forense, né? A enfermagem é uma profissão que vem aí desbravando todas as áreas, todos os campos e se mostrando cada vez mais preparada para exercer todas as atividades e todas as funções que ela pode aí ser capaz de atuar. Eu acredito que a enfermagem só tem a ganhar exercendo e ocupando esse lugar aí que está vago e buscando um profissional para ocupar essa lacuna que está aberta. E eu convido a vocês, a quem tiver interesse em buscar junto com a gente aí, enaltecer a enfermagem forense e fazer esse trabalho com a gente aí, porque o enfermeiro forense, ele é essencial nesse cuidado a esses pacientes vítimas de violência.
E aí eu quero agradecer ao IDE o convite, agradecer a todos vocês que participaram da nossa palestra. Espero que vocês tenham se interessado pela enfermagem forense, que vocês tenham entendido a essência da enfermagem forense e que vocês tenham despertado aí, que o que eu falei aqui tenha despertado aí em vocês o interesse pela especialização, pela pós-graduação, porque, como eu disse, o que eu falei não é nem um terço do que a enfermagem forense porque nesse tempinho a gente não tem condição de falar, o que a gente fala é muito pouco para o tamanho da pós-graduação, o tamanho da especialidade, tá? Mas eu convido a vocês, né, a cursarem a especialização, a lerem a resolução do COFEM, que vem trazendo tudo o que o enfermeiro forense pode realizar, todas as atividades que o enfermeiro forense pode realizar, e fico aqui à disposição para responder qualquer pergunta, todas as perguntas que vocês tiverem, para sanar todas as dúvidas de vocês. Marilyn, encerra a tua apresentação, que tem gente já pedindo, levantando a mãozinha aqui para fazer perguntas. Pessoal, quem levantou a mãozinha, deixa a mãozinha levantada até a gente responder as perguntas de vocês, para a gente identificar quem está perguntando, tá bom? Eu lembro que o Felipe Souza queria fazer uma pergunta. Felipe, fica à vontade. Oi, professora, boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Felipe. Me escuta bem? Escuto. Professora, primeiramente, parabéns. Hoje, até a aula de monitoria eu cancelei depois que eu vi o anúncio da palestra sobre enfermagem forense, porque é uma área, assim, da água na boca. A senhora respondeu a pergunta em relação à perícia criminal. Eu dei uma olhada nos últimos editais que saíram para a PFOS, no caso, e até o momento eu não tinha visto a área da enfermagem como protagonista dentro do edital. A gente sabe que é muito contemplado medicina, odonto, mas a senhora acabou respondendo a pergunta. Que bom que existem boas perspectivas para que a enfermagem já seja reconhecida dentro da perícia criminal, mas aí eu fiquei com a dúvida. Já que nós já temos a graduação, existe boas perspectivas para a residência dentro da área da enfermagem forense? O COFEM, né, no caso, não foi vislumbrada ainda, né, a residência em relação à enfermagem forense. O que a gente tem realmente, né, por enquanto, é realmente a especialização, né, e também a questão dos títulos que são concedidos pela sociedade, pela associação, né, mas residência ainda não. Tá? E vamos torcer que vai dar certo a gente inserir o enfermeiro forense aqui no Ceará na PFOS, na perícia forense, viu? Teu áudio está desligado, eu acho. Perdão, ressaltando a importância do que a senhora falou sobre o atendimento pré-hospitalar. Para quem faz o curso de socorrista, é uma das coisas que mais eles falam da segurança do local e principalmente se for, por exemplo, questão de homicídio, algo do tipo, que o socorrista ele sempre saiba os seus limites, de nunca invadir o local que cabe à perícia criminal, para que não haja conflito nas evidências, nas provas. E eu ressalto a frase que eu escutei essa semana de uma perita criminal, onde ela tem um blog e ela dá dicas para quem quer seguir na área. E ela dizendo da importância de você ser
verdadeiro e ter verdade nas provas que você obtém, porque você pode estar inocentando um culpado, ou então pode estar colocando de trás das grades um inocente. Inocente. Então, essa frase, isso que a senhora comentou, é muito importante. Enfim, completando meus parabéns, a palestra maravilhosa, muito bom. Obrigada. Eu lembro que teve outra pessoa que queria comentar, só não lembro agora o nome. Gente, aproveitem a oportunidade de tirar as dúvidas. Se vocês tiverem também algum, alguma vivência de vocês que vocês queiram compartilhar, esse é um momento de troca, né? Que enriquece também a palestra, não só o momento de perguntar só por perguntar, mas também de compartilhar a experiência de vocês, porque a gente aprende com a experiência dos outros, né? Pode falar, Bárbara, fica à vontade. Olá, boa noite. Eu fiquei com a dúvida na hora que a senhora estava falando, com a dúvida, assim, querendo saber mais um pouco, né, sobre isso de algumas enfermeiras forenses fazem parceria com juízes, até montando foi consultórios, não foi que a senhora falou? Sim, escritórios. Tá. Sim, o enfermeiro forense, como ele tem algumas atividades que ele pode realizar, né, alguns juízes, eles solicitam, eles contratam realmente o enfermeiro forense, porque o que acontece? Às vezes, por exemplo, o que já aconteceu uma vez? Uma pessoa foi considerada, né, foi colocada como réu, né, ele foi acusado por um crime. E aí, o que a família dele fez? Contratou um enfermeiro forense para ele ir atrás de provas de que o rapaz não era, se o rapaz era culpado ou não. O enfermeiro, ele não foi inocentar, ele foi atrás de saber se ele era ou não culpado, né? Porque, como eu disse, a gente não vai. Qual é o nosso intuito? Fazer com que a verdade apareça, né? Porque além de cuidar do paciente, né? De cuidar da vítima de violência, o enfermeiro forense também ele pode fazer essa questão, pode realizar também essa questão da coleta, né? De coleta. Preservação de vestígios, ele pode fazer toda essa outra parte, tá? Então, esse enfermeiro, ele foi contratado para isso, ele realizava esse trabalho individualmente, né, autonomamente, e aí ele prestou esse serviço para essa família. Da mesma forma, existem juízes que chegam e digam, olha, eu quero que você veja se realmente é isso, eu quero que você me dê o seu parecer em relação a isso. E aí ele pede ao enfermeiro forense que analise todas aquelas provas que tem ali, para ele dizer a ele se realmente é aquilo ou não, tá? Pode existir, sim, existe hoje em dia enfermeiros que trabalham lado a lado com juízes fazendo esse trabalho, tá? E tem enfermeiros, se eu não me engano, existe uma enfermeira forense, se eu não me engano, é em Alagoas. Se eu não me engano, tá, gente? Eu posso estar enganada, mas se eu não me engano, é em Alagoas. Existem. É porque é um novo ponto de vista, né? No caso, no processo, a parte do enfermeiro. Sim, mas como eu digo, gente, a enfermagem, tudo que a enfermagem se propõe a fazer, a enfermagem faz muito bem. Né? Tudo que a enfermagem faz muito bem. E é isso que dá medo em muita gente, porque tudo que o enfermeiro se propõe a fazer, ele faz e faz com maestria. Né? E o enfermeiro se destaca em tudo que ele se propõe a fazer. Graças a Deus. Obrigada pela explicação. Nada. Marilyn tem 2 perguntas no chat. Uma de Cirlândia Silva, que ela faz o seguinte: quando identificamos certas situações de agressão, a enfermeira forense se porta a quem, relatando os fatos? Bom, vai depender do protocolo
do município, né, do estado onde a pessoa mora, né? Por exemplo, o que acontece? Não precisa também, tá, gente, ser enfermeira forense, certo? Qualquer enfermeiro que de repente identificou uma situação de violência, ela tem que fazer a denúncia. Por exemplo, se for criança ou adolescente, conselho tutelar, tá? Se for mulher, né? Se for o caso de violência doméstica, delegacia da mulher, certo? Então, não precisa obrigatoriamente ser enfermeiro forense, tá? Se você identificou um possível caso de violência, você vai fazer aí a notificação, primeiro, né? Porque casos de violência são de notificação compulsória, então tem que ser notificado e tem que ser comunicado às autoridades, né, de responsabilização criminal. Tá certo? Então, aí vai ser procurada aí ou conselho tutelar no caso de criança, ou polícia mesmo, se não tem delegacia da mulher, é um município pequeno, né? Como aqui no Ceará, a gente tem vários municípios que não tem delegacia da mulher, tem delegacia comum, vai na delegacia, vai comunicar a delegacia que tiver, que tem um possível caso de como é, de vez em quando falta, viu, a palavra, mas de violência contra a mulher, tá certo? Mas faz a comunicação e a notificação compulsória de violência. Hoje em dia, a notificação compulsória de violência, o profissional ele não precisa nem se identificar, tá? Até para evitar a questão, para a preservação do profissional, né? Da integridade física do profissional. E aí o profissional pode chegar, olha, porque muita gente até pergunta assim, porque eu vou me expor, mas você não precisa dizer, eu vou notificar. Você diz assim, olha, a instituição vai ter que comunicar o possível caso de violência. Você não precisa dizer, eu vou notificar, eu vou comunicar. Você não precisa dizer que é você. Olha, existe um protocolo do Ministério da Saúde que é necessário que a instituição comunique os possíveis casos de violência. Né? Você não precisa dizer que é você que vai fazer essa comunicação. Tem outra pergunta aqui da Andresa Gomes, que ela diz assim, boa noite, sou de Recife, me interesso pela área, mas tem concurso público direcionado para enfermeiro forense? Obrigada pela palestra. Em alguns estados já existe, né, concurso público e algumas perícias forenses para enfermeiro forense. Existe. Esse ano, em 2021, inclusive, existiu concurso para perícia forense e teve vaga para enfermeiro forense. Eu te digo porque, como eu sou professora, né, de um curso preparatório para concurso, a gente sempre acompanha, e teve. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer? Fazer algum comentário? Professora, desculpa, eu acabei me esquecendo. Fora os concursos, como seria o mercado de trabalho? Pelo menos assim, o que a senhora conhece. Felipe, como eu te disse, o COFEN e os CORENs estão aí lutando, né, e desbravando aí em todos os estados, né, essa área de enfermagem forense. A gente está criando as comissões de enfermagem forense exatamente para a gente abrir espaço para a enfermagem forense, tá? Aqui no Ceará, inclusive, a gente tem a doutora Ana Paula Brandão, que inclusive é a nossa coordenadora aqui, né, da faculdade DE, ela é também vereadora aqui de Fortaleza, e ela lançou
aqui na Câmara dos Vereadores, ela apresentou um projeto de lei para inserir o enfermeiro forense na Casa da Mulher Brasileira, para fazer o acolhimento das mulheres vítimas de violência que chegam na Casa da Mulher Brasileira. E aí a gente vai estar planejando aí outros projetos para a inserção do enfermeiro forense em outros locais também, para que a gente consiga aí abrir esse campo, né, para o enfermeiro forense, né, dando preferência ao enfermeiro forense, já que ele é o enfermeiro especialista, né, e que tem um olhar diferenciado para poder aí identificar esses diferentes casos aí de violência. Entendi. Professora, só mais uma pergunta. Fora a especialização, quem quiser seguir, por exemplo, em área de pesquisa, mestrado e doutorado, aí já seria ciências forenses, no caso, né? Não seria exclusivo da enfermagem, né? Isso. Show, obrigado. Por nada. Enquanto não surgem novas perguntas, eu vou aos comentários aqui, para relembrando algumas coisas para vocês, tá? Eu coloquei novamente o link da ata aqui de inscrição, da ata virtual, desculpa, para quem não assinou, assinar, para vocês poderem receber o certificado de participação aqui na palestra de hoje. Quem já preencheu não precisa preencher de novo, só basta preencher uma vez, que vocês já vão receber o certificado. Esse certificado é enviado com até 48 horas úteis para vocês, então até no mais tardar, sexta-feira, vocês vão estar recebendo por e-mail o certificado de vocês. Marilyn, bota teu Instagram aqui no chat para o pessoal poder te conhecer, seguir também, te seguir e acompanhar teu trabalho também, enquanto enfermeira forense. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes até agora, pela interação de vocês, pelas perguntas. É muito importante essa parte também, porque a gente está aqui disponível para tirar dúvidas de vocês mesmo. O intuito é esclarecer, trazer assuntos relevantes que tragam conhecimento acima de tudo. Então, aproveitem, que a gente ainda tem tempinho, que daqui a pouco a gente vai encerrar. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, não fiquem com vergonha, podem aproveitar, façam pelo chat, vocês podem ativar a mãozinha, fiquem à vontade, tá? Que esse momento é para vocês mesmo. Vou colocar também aqui o link do nosso site, da parte da enfermagem forense, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre as nossas pós-graduações e as cidades onde a gente tem esse curso, para que vocês possam acessar e conhecer a grade curricular, conhecer quem faz parte do corpo docente e tudo direitinho. Inclusive no meu Instagram, quem começar aí a me seguir, vocês vão até poder ver fotos das nossas aulas, das nossas visitas, né, das nossas aulas práticas, da especialização. Mas alguém tem alguma pergunta? Aproveita, gente, a oportunidade. Eu sei que muita gente fica com vergonha, fica um pouco acanhado, mas esse é um momento realmente de tirar dúvidas e vocês têm a Marilyn aqui, que é especialista na área, está aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês. Então, aproveitem essa noite para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a área, de fato. Felipe, se você quiser fazer mais perguntas, não fique acanhado, viu? Que você está interagindo bastante com a gente aqui. Isso é bacana, porque pode ser que sua pergunta seja a pergunta de outra pessoa. Então,
lembre-se sempre o seguinte, que às vezes a gente fica com vergonha de fazer uma pergunta porque acha que é besta, é uma pergunta que não tem importância ou é muito simples e que o pessoal pode achar besteira estar fazendo esse tipo de pergunta, mas é uma pergunta que às vezes a gente faz, que é dúvida de várias pessoas, então aproveitem, não fiquem com vergonha de fato, realmente, vocês podem fazer pelo chat aqui, fiquem à vontade que eu leio aqui para a Marilyn, para ela poder responder, então é importante demais essa parte, porque a gente agrega muito conhecimento, trocando conhecimento a gente aprende também, gente. É sim. Professora, Gente, para mim lembrando, já tá ok, foi muito, muito explicativo, deu certo, viu? Todas esclarecidas. lembrando que na enfermagem forense a gente utiliza, tá? Como em todas as outras áreas da enfermagem, a gente utiliza a nossa velha sistematização da assistência de enfermagem, a gente utiliza o nosso processo de enfermagem, tá? A gente utiliza os guidelines, né? A nossa cadeia de custódia, ela tem que ser muito bem feita. Eu acho que sem querer ela saiu, gente, eu vou pedir para ela entrar novamente, tá? Marilyn, você está acessando, acho que talvez pelo computador ou pelo celular. Tá, teu áudio está desativado. Tá, continua desativado. Agora, Pronto. agora. Apareceu aqui para mim, alguém removeu você da reunião. Explicação. Oi? Pode continuar a tua explicação, que você estava falando da enfermagem forense. Pronto. E aí a cadeia de custódia tem que ser muito bem construída, que a cadeia de custódia é o que você, tudo o que você encontrar, né, na hora que você for montar os vestígios, tudo que você for encontrando, né, no atendimento àquela vítima lá, tudo o que você vai montar realmente, né, para você não, para o seu trabalho não ser desacreditado, né? Mas aí a gente usa o nosso processo de enfermagem, tudo direitinho, na enfermagem forense também. Realmente é a ciência da enfermagem sendo utilizada junto com a prática forense mesmo, com E a umas ciência perguntas surtiu forense. efeito, tá vendo falar? Já surgiram algumas perguntas aqui para você. A Raíza Suane perguntou: boa noite, eu gostaria de saber como funcionam as aulas de vivência prática na especialização forense. Bom, aqui em Fortaleza, o que a gente teve de aula, né? Nós fomos para a PEFOSSE, a gente teve aulas na PEFOSSE, a gente teve aulas na parte do necrotério da PEFOSSE, né? Porque o enfermeiro forense, ele não trabalha, a gente viu, né, que ele trabalha na parte do pós-morte, né? Então a gente teve aulas na PEFOSSE, a gente viu toda essa parte, foi no necrotério, assistiu a necrópsia, né? A gente viu a parte de avaliação clínica da morte, né? Então a gente realmente teve esse contato mesmo lá dentro da PEFOSSE, a gente viu a parte de toxicologia dentro da PEFOSSE, né? Como é que funciona essa parte de identificação toxicológica lá dentro da PEFOSSE, né? A gente só não foi na parte de genética por conta de que é uma parte mais reservada, até para não contaminar, né, as amostras. Mas todo o restante, tudo que a gente estuda realmente na teoria, a gente viu na prática, né? A parte de antropologia também, né? A parte dos ossos, né? A parte de você conseguir ver
Vou dizer um nome bem diferente para vocês, tá? Que vocês vão aprender. Meus filhos até riem, porque a cronotanatognose, né? Que é você saber identificar o tempo de morte, né? Pelos ossos, né? E pela própria, pelo tipo de inseto que está no corpo, que está em putrefação, por exemplo, né? A gente vê também, você vê aquele corpo que está já na fase esquelética já, e aí você conseguir identificar qual é a idade, aquele esqueleto, era de uma pessoa nova, era uma pessoa jovem, era uma pessoa mais idosa, era uma pessoa, qual era a idade mais ou menos daquela pessoa, então isso a antropologia, ela te mostra tudo, né? E aí você vai lá para Perforce e você vê. E aí a professora mostra para você, diz, olha, você vê por essa linha, você sabe qual é a idade, se a pessoa tem por volta de 50 anos, a pessoa tem por volta de 35 anos, sabe? É bem interessante, é bem legal, porque aí você passa, você já vê, olha, que legal essa pessoa tem por volta de tantos anos aqui, você já olha, podia ser aquela pessoa que desapareceu data tal, é bem interessante. Realmente é muito interessante, viu? Tem uma pergunta da Kayla Bezerra que eu vou responder, que ela pergunta o seguinte: gostaria de saber para quem ainda é acadêmico, a partir de qual momento pode iniciar a pós-graduação? Kayla, o nome já diz, pós-graduação é após você concluir sua graduação. A gente aqui da Faculdade DE não aceita aluno de graduação, porque vai contra as normas do MEC. A gente segue rigorosamente todas as normas do MEC. Um aluno, para se fazer uma especialização, ele tem que ter concluído o seu ensino de graduação, no caso da enfermagem, tá? Então, você, enquanto tá como acadêmico de enfermagem, você tem que concluir o curso para começar a fazer depois que concluir, escolher sua especialização e começar, de fato, uma especialização, tá bom? Marcos Antônio fez uma pergunta. Eu posso completar a resposta dela. Eu, enquanto fiscal do Corém, eu posso te dizer o seguinte: se você começar uma especialização antes de concluir a sua graduação, ela não vai ser aceita pelo Corém, pelo COFEM, na hora de registrar. Ótimo, obrigada por reforçar, Melanie. Tem aqui o Marcos Antônio fez uma pergunta: qual a média salarial do enfermeiro forense? Eu vou te dizer uma coisa, quando o nosso piso for aprovado, vai ser os R$ 4.750. Deixa eu ver, tem outra aqui de Cleison, eu acho que é Cleison Barreto, desculpa se eu falei errado, tá, gente? Todos os cursos de vocês são presenciais? São sim. São presenciais, as aulas funcionam um final de semana por mês. Normalmente a grade curricular, desculpa, a grade de horário de vocês, uma vez montada pela coordenação, a gente não costuma mudar as datas. Então, as datas são fixas justamente para que vocês possam se organizar durante os plantões de vocês, para que vocês possam estar no final de semana assistindo às aulas. O sábado e domingo, o dia todo. Deixa eu ver aqui, vi que tem uma turma para Manaus, isso, a gente está com uma turma para Belém. Porém, apenas para medicina e emergência. A gente tem enfermagem forense em Belém. Em Manaus ainda não. Por enquanto, a gente só tem em Belém, Fortaleza e Recife esse curso de enfermagem forense. Mas nada impede que, se você conseguir juntar mais algumas pessoas interessadas aí em Manaus para fazer esse curso de enfermagem forense, a gente possa levar esse curso para ir também para o estado do Amazonas, tá, gente? É importante que vocês sinalizem isso para a gente, porque a gente também fica atrás de fechar a parceria com coordenação pedagógica, né? De pessoas com especializações que já são referências na área aí no estado de vocês. Então, a gente, sempre que tem essa demanda que surge dos eventos e das aulas, a gente sempre costuma procurar verificar se há demanda para a gente poder levar o curso até vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal se empolgou agora, viu? Tá vendo que só basta dar uma chegadinha que o pessoal participa.
Onde fica a faculdade aqui em Fortaleza? Tem interesse? Ô, coisa boa, Benedita. A faculdade em Fortaleza, eu vou colocar aqui para você o endereço da gente no chat, tá bom? Fica, eu não lembro agora o nome do empresarial, mas fica no empresarial. Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu já leio para você e já boto no chat também. Cadê? Fortaleza. As instalações são maravilhosas, gente. É a Avenida Júlio de Abreu, fica no Empresarial Hot Center, no primeiro andar, no bairro do Meireles. Eu vou colocar aqui para você, no chat. Ó, o Felipe Souza fazendo a pergunta aqui, fazendo um comentário. Isso é massa demais, o uso da microbiologia na área forense é demais. Realmente, é muito interessante essa parte. Juliane, essa parte da entomologia é muito massa. Verdade, gente. A Juliane fez uma pergunta. Essa parte é prática também ou só imagens na sala? Da Qual parte parte? eu acho que é sobre isso. Entomologia. Entomologia. Isso. Ela leva a gente também, porque assim, inclusive a professora que dá essa parte da entomologia, ela é doutora em entomologia, né? Ela é doutora, na verdade, ela é formada, ela é doutora em biologia e ela é especialista nessa parte. E ela dá essa parte porque não tem como dar na prática, né? Porque ela não tem esses bichinhos lá, é mais complicado. Ela mostra as fotos, né? E lá na PFOS, ela mostra algumas coisas para a gente, assim, de algumas coisas que ela tem do doutorado dela, sabe? Mas não tem como ela mostrar isso ao vivo e a cores, porque não teria se fosse uma faculdade assim, né? Que ela trabalhasse numa faculdade e tivesse esses bichinhos lá, mas não tem. Né? E na PFOS mesmo não tem esses bichinhos lá para ela mostrar, os insetos e tudo. Então, ela mostra em fotos mesmo, porque os cadáveres, quando chegam lá, eles são limpos, né? E aí já são, se o corpo está já esqueletizado, ele vai ser cozido e tudo. Inclusive, ela mostra para a gente lá os panelões e tudo, que são cozinhados, tirar o restante da carne, né, que tem ainda. Ela mostra todo o processo para a gente, né? Então, realmente a gente não vai ver os insetos lá ao vivo e a cores, tá? Só se chegar. Ela até quis mostrar, mas a gente chegou tarde assim, porque ela já tinha feito todo o processo, não tinha nenhum corpo lá que tivesse chegado naquela hora para a gente poder acompanhar ela fazendo todo esse processo. Tá? Mas, gente, é muito interessante. É muito interessante. Vai por mim, é muito interessante. Vocês não vão se arrepender. Eu nunca perdi uma aula. Eu nunca perdi uma aula. Você tem vontade. Todo sábado eu estava lá bem cedinho, porque você não tem vontade de perder uma aula. É muito bom, é muito bom. Joia, Juliana respondeu aqui, agradecendo que entendeu. A Caroline perguntou onde fica a faculdade aqui em Recife. Em Recife, a gente fica no Manuel de Brito, número 311, no Pina. Fica próximo à saída do túnel ali de quem vem da Via Mangue. É um prédio, um prédio de um andar, bem sinalizado, tem um muro com as... Eu não sei se é estilografia, não, acho que tem um muro pintado, tá bem sinalizada a faculdade, vocês veem logo. Assim que você sai do túnel da Via Manga, você vê logo, tá, gente? Tem um posto móvel da polícia aqui na esquina, que vocês também conseguem, é um ponto de referência que o pessoal sabe bem direitinho. É bem fácil de chegar aqui na faculdade IDE. Inclusive, venham para conhecer também, se vocês têm interesse de conhecer a faculdade, venham, independente de ter evento ou não, vocês podem vir aqui e a gente recepciona vocês para vocês conhecerem toda a estrutura da nossa faculdade, tá?
Em Gente, o suma, eu acho tratamento que é VIP, viu? Na faculdade dele. Eu sou suspeita para falar, mas o tratamento é é de VIP. casa, né, Marilyn? O tratamento é VIP. Não, vocês não se arrependem, viu? Bem, gente, a gente já está já no finalzinho do nosso horário. Gostaria de agradecer a Marilyn pela aceitação em vir dar um pouquinho do seu tempo aqui para esclarecer o que é a enfermagem forense. Que bom que você foi nossa aluna, que você faz parte do nosso corpo hoje, docente da pós. Isso é muito importante para a gente. E é muito massa. A gente vê que as pessoas estão querendo conhecer um pouquinho mais dessa área que é nova ainda no mercado, né? A gente que foi pioneira nessa pós-graduação aqui, trazendo essa pós para o Brasil, para que o pessoal pudesse se especializar nessa área, já que tem muita gente que gosta dessa parte forense. E convidar vocês a conhecerem nossos cursos. Eu coloquei aqui o site no link do chat das nossas pós em enfermagem forense, quais são as cidades, vocês podem clicar lá, conhecer. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente aqui na faculdade, para a gente tirar as dúvidas de vocês. Espero vocês nos próximos eventos online, que a gente ainda tem muito evento para acontecer até junho. Então, obrigada, Marilyn, por estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento, viu? Eu que agradeço o convite. Bom, gente, então a partir de agora eu vou encerrar nossa gravação. Vou ficar mais uns 5 minutinhos aqui para tirar dúvidas de vocês, tá certo? E em breve vocês vão receber o link dessa aula gravada, vocês vão poder rever tudo isso que a gente está falando aqui.